Arda é um Zé Ninguém solitário numa vida bem chata, até que um desastre mágico destrói sua cidade e tira a vida de sua paixão de infância. Mas quando uma maga gostosa surge e o arrasta para uma academia de magia secreta, ele fica super forte e pega todas as magas peitudas de lá. Tudo começa quando Arda está num vazio, e uma garota o alcança. Ao pegar a mão dela, ele acorda e vê que está na verdade agarrando os peitos de sua prima Hidiri, para grande frustração dela. No café da manhã, Arda aponta para uma foto na parede que Hidiri pintou para ele anos atrás, mas quando ela tenta tirar, ele revela que já salvou no seu celular. Enquanto os dois vão para a escola, Arda nota que o sol é preto por algum motivo. Nisso, uma garota passa e diz para ele cair em si ou vai morrer, o que o choca. Após a aula, Hidiri o acha sentado sozinho no telhado e ele pergunta a ela por que o sol é preto. Hidiri diz que o sol sempre foi preto, pois este mundo é o que ele desejou, o que o confunde. Ela então fica bem críptica e diz que ele pode ter 5 vezes por dia se optar por ficar com ela, o que faz Arda questionar sua realidade. Ele faz umas perguntas para ter certeza que ela é a Hidiri real e ela acerta todas. Ele então pergunta qual é a cor do sol e quando ela diz preto, ele pega a foto do celular e pergunta por que ela o desenhou vermelho se sempre foi preto. Ouvindo isso, Hidiri finalmente sai do personagem e ri, admitindo que subestimou a inteligência dele, principalmente porque ele parece uma batata. Nisso, a garota de antes atira uma bala mágica na Hidiri, mas ela bloqueia fácil. Arda reconhece como a mina peituda de antes, então ela se apresenta como Lilith. Quando Arda pergunta por que ela está vestida de cosplayer sexy, ela revela ser seu traje de combate de maga. Lilith então estala os dedos como o Thanos e quebra a ilusão, e o mundo vira o cenário de Alice in Borderlands. Lilith revela que um terremoto gravitacional em grande escala foi detectado na área há 3 dias, e acabou esmagando a cidade inteira que nem um peru na ceia de Ano Novo. Arda começa a ter dores de cabeça e se lembra de como tudo aconteceu. Após o povo ser engolido pelo sol escuro, Hidiri deu a Arda um grimório e pediu que seu desejo fosse concedido, o que o confundiu. No entanto, Hidiri simplesmente disse a ele para acordar na hora e comer bem antes de beijá-lo com lágrimas nos olhos. Ela então sumiu na frente dele, e Arda se viu flutuando num vazio com o grimório. Em pânico, Arda pediu que o devolvesse à sua vida normal, e foi assim que ele acabou neste mundo que ele mesmo criou. Hidiri diz que ela o fez como ele desejou, e Lilith acrescenta que ficou surpresa no início também quando viu a cidade em perfeito estado. Ela então revela que anomalias como esta podem destruir o mundo inteiro e ordena que Arda deseje sua aniquilação. Ela promete apagar todas as suas memórias deste evento e deixá-lo viver em paz. Mas Arda se recusa a esquecer a única mulher que queria que ele desse um tapa na bunda. O Grimório então revela que Hidiri ainda está viva em algum lugar e ela é apenas uma projeção de seu estado. Depois de saber a verdade, Arda decide não se render ou morrer, mas sim se tornar um mago usando seu Grimório. Algum tempo depois, ele chega na entrada da Academia Real Bíblia, onde Lilith o cumprimenta. Arda também descobre que Lilith é na verdade uma professora, apesar de ter a mesma idade que ele, e logo depois, ela o apresenta à classe como um aluno transferido. Uma aluna curiosa chamada Celina pergunta qual é o seu tipo, e ele diz que onde há um buraco, há um caminho. Quando ela pergunta se ele pode realizar a reconstrução do mundo, magia que só um Lorde Demônio pode usar, ele confirma sem saber, fazendo a classe ficar animada. Mais tarde, Celina espalha a notícia da magia de Lorde Demônio de Arda pela academia, e na sala do diretor, Mestre Bíblia acha a situação divertida, apesar das preocupações de Lilith. O diretor dá as boas-vindas a Arda formalmente e explica que a Bíblia é uma organização secreta que ensina magia e envia magos em missões. Quando Arda pergunta como pode salvar Hidiri, Bíblia sugere que Arda se junte às Trinity Seven, magas de elite, sendo Lilith uma delas. Após a reunião, Lilith aconselha a Arda a não levar as palavras do diretor muito a sério, mas logo Leve, uma ninja e outra membra da Trinity Seven aparece do teto. Arda então vê mais 2 membras, Mira e Aikyo, e descobre que a maioria dos magos são mulheres, já que a magia se baseia em emoções, que as garotas geralmente expressam com mais facilidade. Naquela noite, Arda encontra o Grimório transformado em um colar e ela sugere que ele tome um banho porque ele cheira a leite azedo. Quando ele entra no balneário, ele encontra uma garota que se parece muito com Hidiri. No entanto, o rosto dela é inexpressivo, ao contrário do de Hidiri, o que o assusta. Atrapalhado, Arda sai rapidamente e encontra Lilith, que mais tarde explica que a garota é provavelmente Erin, outra membra da Trinity Seven. Ela então repreende Erin por usar o banheiro masculino, mas Erin permanece impassível. Arda se pergunta sobre a conexão de Erin com Hidiri e o futuro que ele terá com as Trinity Seven, mas Lilith o lembra com raiva de que ele nem está usando calças. No dia seguinte, Erin senta-se ao lado de Arda na aula e durante o almoço. Ela até o segue ao banheiro, mas quando ele pergunta por quê, ela diz que é porque quer se casar com o candidato a Lorde Demônio. Depois de soltar a bomba, ela vai embora, e Arda fica feliz o dia todo pensando que terá uma bela dama em seu sabre de luz.
Mais tarde, Arda encontra Lilith, Selina e Levi em seu quarto, e enquanto as outras duas estão lá para fazer perguntas, Lilith está lá para garantir que continuem virgens. Após uma troca de farpas, ele diz que tem perguntas para Lilith, e as garotas começam a shippar eles na hora, para frustração dela. Ele então pergunta o que é o Grimório e ela revela que é o Códice Astal, que contém o saber de um outro mundo. Ele quer saber mais pois o Grimório é sua única chance de transar, mas Lilith diz que ninguém sabe muito sobre ele. Ela então revela que ele deve escolher um tema para sua magia, e todos os temas se encontram nos arquivos dos 7 pecados capitais. Nesse momento, a academia sofre um apagão, e Arda não perde tempo em pôr as mãos em uns melões suculentos. Depois de levar um tapa de Lilith na bochecha, ele descobre que basicamente os prendeu em um pequeno mundo, desconectado da realidade, então eles não podem simplesmente sair pela janela. Mesmo ela sabendo a saída, Astal decide deixar o grupo encontrar a saída por conta própria enquanto ela tira uma soneca. Por causa disso, Arda tenta quebrar a porta com uma cadeira, mas não tem efeito. Depois, o grupo discute o motivo do culpado e supõe que alguém quer testar a força de Arda. E mesmo que Arda já tenha uma ideia de quem está por trás disso, ele decide entrar no jogo. O grupo procura no quarto por um tempo, mas não encontra pistas de como escapar, e Selena aponta o problema maior de não ter um banheiro por perto. Embora ele ignore a preocupação delas, a coisa fica séria quando as 3 garotas sentem vontade de usar o banheiro. Sem escolha melhor, Arda, Levi e Selena criam um plano para enganar a Dorminhoca. Eles enganam Astal fazendo-a pensar que já encontraram a solução, o que a faz revelar acidentalmente que a fonte da magia está escondida debaixo da cama. Depois que Arda destrói a fonte de magia, a barreira desaparece e as garotas correm imediatamente para o banheiro, deixando Astal a pensar que ele não é tão burro quanto parece. Nesse momento, Arda aparece, e quando Arda pergunta se ela estava por trás de tudo, ela admite suas ações. Apesar de suas ações, Arda diz que não está chateado porque pôde ver as garotas tentando desesperadamente segurar. Mas ele fica sem palavras quando Arda se oferece para fazer o mesmo. Astalen aponta que Arda se torna instável perto de Arda porque ela se parece muito com Kidiri. Arda então pergunta por que ela selou seu quarto, e Arda explica que é porque ele é o candidato a Lorde Demônio. Enquanto Bidlia entra pela janela para se juntar à conversa, os dois decidem ignorá-lo e continuar em outro lugar. Mais tarde, Arda explica que colocar o candidato a Lorde Demônio sob estresse pode desencadear outro fenômeno de colapso, então o diretor pediu a ela para selá-lo em um quarto. Querendo explicar mais, Arda se transforma em seu modo Magus e remove os selos de Astal na magia de Arda, fazendo seu poder enlouquecer e iniciar um fenômeno de colapso real. Embora Arda se surpreenda com o quão forte se torna, em outro lugar Selina e Levi notam que a academia está começando a desmoronar. Fora da academia, Mestre Biblia ri do caos, mas sabe que não pode permitir que a escola seja destruída. De volta ao interior, enquanto a magia de Arda sai de controle, Lilith tenta dar um tiro em sua cabeça, mas Arda a impede de interferir. Felizmente, Mira, a chefe de segurança, e Akio, sua segunda em comando, chegam após terminar sua missão, e Mira usa a magia do arquivo Supérbia para neutralizar o fenômeno, enquanto também paralisa Errin e Lilith. Isso dá a Akio a chance de intervir e desferir um golpe pesado, pedindo desculpas a Arda antes de derrubá-lo. A próxima coisa que ele sabe é que Arda agora trabalha como chefe em uma praia como punição porque ele e Errin destruíram completamente a academia. Arda questiona por que a punição deles está acontecendo na praia, e Lilith explica que a viagem já havia sido planejada. Então o diretor decidiu usar a oportunidade para mandar os alunos de férias enquanto ele conserta a academia. Arda fica surpreso com o quão poderoso o diretor deve ser, mas Selina e Levi logo chegam e revelam que o diretor é na verdade um dos 5 magos mais fortes do mundo, o que deixa Arda ainda mais impressionado porque o cara é na verdade um palhaço. Selina então pergunta que tamanho de peitos ele gosta e quando ele diz de todos os tipos, ela tira o casaco de Lilith para revelar uma física de balanço de primeira, para sua diversão. Elas também insinuam que ela está tentando levar umas palmadas de Arda, então quando ele tenta dar em cima dela, ela saca uma arma para mantê-lo afastado. Em um flashback, Miura ordenou que Akio eliminasse Arda enquanto Lilith e Errin estavam contidas. Akio fez o que foi pedido, e parecia que Arda estava realmente morto. No entanto, após a poeira baixar, as garotas perceberam que, embora a magia de Arda tivesse desaparecido, o fenômeno de colapso continuava a ficar mais forte, o que significava que Arda havia sobrevivido de alguma forma. Enquanto isso, Arda acordou e se encontrou dentro de um mundo musical mais forte, cheio de sons belos, e enquanto explorava, ele se deparou com uma porta misteriosa que o levou a uma jovem e bem dotada garota tocando violino que se apresentou como Yu. Yu explicou que o transportou para seu próprio mundo logo antes que o ataque de Akio pudesse matá-lo, e juntos eles observaram o mundo real, onde os alunos começavam a desaparecer a um ritmo alarmante.
Yu então revelou a verdade a Arda, explicando que ele mesmo era a causa por trás do fenômeno de colapso. De volta à realidade, Levi e Selena assistiam impotentes enquanto alunos mais fracos continuavam a se desintegrar ao redor delas. Enquanto as garotas formavam desesperadamente uma barreira para se protegerem, elas admitiram que a situação estava piorando constantemente e que talvez não durassem muito mais. Arda admitiu a Yu que não tinha ideia de como parar o fenômeno de colapso, mas mesmo assim, ele se recusou a desistir porque não podia permitir que mais pessoas desaparecessem por causa dele. Vendo sua determinação, Yu explicou que ele poderia controlar o fenômeno descobrindo seu tema de um dos arquivos dos 7 pecados capitais, listando-os como supérbia, envidia, ira, sédia, avarícia, gula e luxúria. Enquanto pensava cuidadosamente, Arda lembrou que o tema de Mirri era a justiça do arquivo supérbia, e lentamente ele começou a perceber uma pista sobre seu próprio tema. Depois de agradecer a Yu por sua ajuda, Arda se despediu enquanto ela o enviava de volta ao mundo real, onde a barreira protetora das garotas já estava começando a se quebrar sob a força avassaladora. Justo quando parecia que toda a esperança estava perdida, Arda apareceu na frente delas e anunciou que tentaria controlar o fenômeno de colapso sozinho. No entanto, Mirri ainda insistiu em eliminá-lo se ele falhasse, mas Aikyo a convenceu a dar uma chance a Arda, prometendo que se ele não conseguisse lidar com isso, ela mesma o derrubaria. Aceitando seus termos, Arda invocou o códice Asto e revelou que seu tema era a regra do arquivo supérbia, o que desencadeou sua transformação em modo Magus. Usando seu novo poder, Arda destruiu com sucesso o fenômeno de colapso, mas no processo ele também acidentalmente despiu todos de suas armaduras, deixando o museu inteiro exposto. Mirri, no entanto, conseguiu refletir a magia com facilidade e foi embora com sua dignidade intacta. Mais tarde, depois que Arda termina de recontar os eventos malucos, Selena fica extremamente interessada em sua nova técnica especial, mas Lilith o repreende por se exibir. Antes que a discussão piore, Levi se esgueira por trás de Lilith e aperta seus peitos, fazendo-a sacar as armas grandes em retaliação. Depois, Selena e Arda escapam para um local tranquilo na praia, onde Arda se oferece para mostrar a ela seu Willy Wonka. Selena está mais interessada em seu modo Magus, e uma vez que ele se transforma, Selena o testa usando sua arte de Loa para amarrá-lo firmemente. No entanto, Arda usa facilmente sua magia para se libertar, mas ao fazer isso, ele acidentalmente destrói os sutiãs dela para seu embaraço. Naquela noite, Selena e Levi ouvem fortes ruídos gays vindo do quarto de Lilith e presumem que ela está desentupindo os canos com Arda. Antes que possam investigar mais, Lilith as pega e lhes dá uma punição severa. Mais tarde, o grupo se reúne no salão e para celebrar a ascensão de Arda a mago, eles decidem ir para o banho juntos. Enquanto caminham, Lilith se abre sobre o passado de Arda com Hidiri para as outras garotas, e lembrando as palavras do diretor, Arda começa a pensar nos membros da Trinity 7 que ele conheceu até agora. Selena explica que um dos 2 membros restantes é Yue, que ele já encontrou, mas o último membro desapareceu antes mesmo de ele se matricular na academia, o que deixa Selena visivelmente desapontada. Como encontrar todos pode não ser possível por enquanto, Levi sugere que Arda se concentre em pegar as que ele já conhece, e ele concorda feliz. Dentro do banho, Arda fica desapontado ao ver as garotas usando trajes de banho, e enquanto Miura e Aikyo logo saem, as outras ficam para continuar a conversa. Quando Selena aponta que ele precisa aprender a direcionar sua antimagia em vez de apenas deixá-la vazar por toda parte, Arda pede a Lilith que lhe empreste sua arma para praticar, mas ela se recusa porque a arma é criada a partir de sua própria magia. Curioso, Arda se pergunta se ainda poderia usá-la de alguma forma, mas Lilith explica que como seus arquivos em Tama são diferentes, normalmente não funcionaria. Ainda assim, o grupo teoriza que seu papel como candidato a Lorde Demônio pode permitir que ele copie a magia de outros magos. Mas Lilith permanece hesitante, como se ele estivesse pedindo para ver sua gatinha. Ela continua recusando até Arda mencionar sua determinação de resgatar Hidiri. Comovida por sua determinação, Lilith finalmente cede e demonstra sua magia, Alter Alchemic, mostrando como funciona antes de Arda rapidamente ordenar a Astel que a recrie. Sem nenhum problema, Astel reescreve a magia de Lilith em uma forma que Arda pode usar, criando uma arma em suas mãos, chocando a todos. Com a percepção de que Arda realmente pode copiar a magia de outros magos, ele de repente se torna o maior pegador entre as Trinity 7. Enquanto a academia continua a ser reparada, Arda e Lilith caminham juntos em direção à sala de aula, com Arda ainda maravilhado por poder copiar a magia de outros magos. Ele se acha o personagem principal, mas Lilith o lembra que ele copiou apenas o básico e ainda é um bandido de nível 1. Quando entram na sala de aula, ficam surpresos ao ver que todos os alunos adormeceram, e quando Arda tenta acordar Selena sem sucesso, ele brinca que os alunos estão boicotando a aula de Lilith, chocando-a ainda mais. De repente, Liv aparece e explica que outra coisa está causando a situação mais forte. No escritório do diretor, Mestre Bíblia reúne Arda e as Trinity 7 para informá-los de que um fenômeno de colapso se espalhou pela academia.
colocando os alunos para dormir, exceto aqueles com forte resistência mágica. Bíblia também decide que ele e Arda deveriam usar suas varinhas nas Belas Adormecidas como um experimento, o que faz com que Lilith puna imediatamente os dois. Cansada de suas bobagens, Mira decide sair com Aikyo para destruir o fenômeno de colapso, rejeitando sozinha a sugestão do mestre Bíblia de cooperar com os outros, preferindo lidar com isso à sua maneira. Depois, os membros restantes continuam discutindo a situação com o diretor, que revela ainda que uma magia poderosa está vazando de debaixo da academia. Isso faz as garotas perceberem rapidamente que Yu é a causa, e Arda comenta que Yu é a mãe mais peituda que ele já viu depois de Lilith. O diretor então explica que Yu perdeu o controle de sua magia, enquanto selada na masmorra abaixo da escola, onde ela normalmente vive. O esquadrão se dirige ao bizarro labirinto sob a academia, onde Arda olha ao redor nervosamente e comenta que o forte cenário onírico é assustador. As Trinity Seven explicam que o labirinto já foi normal, mas o despertar de Yu distorceu todo o espaço, já que sua magia de nível cardial é extremamente poderosa, tornando-a a segunda apenas para o próprio diretor. Eles acrescentam que, se não for controlada, a magia de Yu poderia mergulhar o mundo inteiro em um sono sem fim, e Arda percebe que é parcialmente responsável, já que seus poderes de Lorde Demônio devem ter desencadeado a perda de controle de Yu. Enquanto Lilith o tranquiliza dizendo que ainda podem salvá-la, Levi ressalta que eles devem se apressar antes que Miura e Aikyo alcancem Yu, e a apaguem como parte de seu dever de segurança da Grunware. Levi também recomenda que o grupo ative seus modos Magus, já que o labirinto só se tornará mais perigoso a partir de agora. Movendo-se mais fundo no labirinto, o grupo de repente encontra uma multidão de sombras demoníacas nascidas do fenômeno de colapso, e Arda tenta criar uma arma usando magia, mas nem ele nem o manuscrito Estel conseguem se lembrar do processo. Enquanto Eren rapidamente levanta uma barreira para defendê-los, Arda convoca uma arma de brinquedo por acidente e tenta explodir os demônios, apenas para enfrentar ainda mais constrangimento. Frustrado e em pânico, ele joga a arma de brinquedo no chão, o que perturba os modos Magus de Lilith e Eren, e até quebra a barreira de Eren, deixando todos eles sem nenhuma armadura. Enquanto as sombras demoníacas se aproximam perigosamente, Arda se culpa pela bagunça, mas Levi assume e facilmente as elimina todas de uma vez, exibindo sua força avassaladora. Enquanto continuam em frente, o grupo discute casualmente a reputação de Levi como uma das 5 magas mais fortes do mundo, e insinua sua profunda amizade com Yua. Mais tarde, enquanto viajam por um corredor escuro e assustador, Lilith de repente sente alguém apertando seus peitos e culpa Arda. No entanto, Arda não está nem perto dela, e ele também está sentindo algo fazendo cócegas em sua noz. Quando Eren lança um feitiço de luz para revelar os culpados, eles veem pequenos demônios sombrios que se dissolvem sob a luz. Arda imediatamente pede a Estel para tentar copiar o feitiço, mas a Estel afirma que copiar feitiços requer o cumprimento de condições especiais, e que o processo ainda não está completo, enquanto o grupo discute como ele foi capaz de copiar a magia de Lilith. Arda acredita que tem algo a ver com melões, mas ele já viu os de Eren, então esse definitivamente não é o caso. Eren então lança um encantamento protetor sobre Arda, e quando ele a agradece, isso traz um raro sorriso ao rosto geralmente estoico de Eren. Enquanto avançam pelos níveis mais profundos do labirinto, as garotas começam a explicar o básico dos Grunwares e do lançamento de feitiços para Arda, sabendo que sua magia é crucial para salvar Yua. Eventualmente, eles chegam à área final, onde são subitamente bloqueados por Mira e Aikyo, que já chegaram na frente. Arda pergunta como elas chegaram aqui antes deles, e Aikyo revela que quebrou o chão e depois todas as paredes em seu caminho. Mira e Aikyo estão determinadas a apagar Yua, mas Arda implora desesperadamente para que a poupem. Quando Mira ameaça apagá-lo em vez disso, Levi intervém e se oferece para atrasar a segurança dos Grunwares enquanto Arda e os outros avançam. Enquanto Aikyo e Levi se preparam para lutar, ela lança o vento divino ascendente que permite a Arda vislumbrar acidentalmente a armadura de Mira com um coelhinho nela. Isso a faz corar furiosamente, e ela se esforça para manter a compostura, permitindo que Arda, Eren e Lilith avancem. Chegando ao quarto de Yua, eles ficam chocados ao ver uma nuvem espessa de miasma escuro saindo de uma criatura gigante parecida com um dragão guardando Yua, cuja aparência mudou drasticamente desde a última vez que Arda a viu. Arda se pergunta se aquilo é realmente Yua, mas Eren explica que ele viu o eu dos sonhos de Yua se manifestar na realidade. Antes que alguém possa reagir, o dragão ruge e ataca, e a pressão mágica faz Arda desmaiar enquanto asas brotam de suas costas novamente, mostrando sua conexão com a besta. O dragão então ataca Arda, e enquanto Eren corajosamente salta à frente para bloquear o golpe, ela é incapaz de manter seu escudo. Lilith tenta atirar nele com seu rifle, mas nem isso intimida o dragão. Justo quando as coisas parecem terríveis, Mira e Aikyo reaparecem,
e por um momento todos temem que Levi tenha sido derrotada, mas Levi aparece casualmente ilesa, explicando que formou uma trégua temporária com a segurança Grimware para lidar com a ameaça maciça. A Ikkyo então explica que o monstro em questão é um dragão Phantasmonte, e há uma grande chance de que eles não consigam lidar com ele sozinhos. Enquanto as Trinity Sevens reprimem os ataques violentos do dragão, Levi ensina Arda como estabilizar sua magia através de um monólogo de NPC. Quando ela sai temporariamente para lutar contra o dragão, Lilith também o instrui sobre como usar sua magia Outer Alchemite. Tanto ela quanto o manuscrito Astol avisam que o uso indevido pode fazê-lo se transformar em algo ainda mais poderoso e monstruoso que o próprio dragão. Embora o medo o domine brevemente, Arda se lembra de sua promessa de salvar Yu e reúne coragem após uma mordida brincalhona de Levi, decidindo seguir em frente, não importa os riscos. Usando a orientação delas, Arda finalmente consegue invocar uma arma mágica perfeitamente, e em uma explosão poderosa, ele oblitera completamente o dragão Phantasmon. Quando a batalha termina, Yu acorda lentamente dos restos colapsados da magia do dragão, e ao ver Arda, ela sorri de felicidade e corre para seus braços sem hesitação, agarrando-se a ele afetuosamente enquanto Lilith ferve de ciúmes. Enquanto isso, Levi observa o potencial crescente de Arda com profundo interesse, sentindo que suas habilidades estão evoluindo rapidamente e se perguntando até onde ele eventualmente subirá no mundo da magia. Quando Arda acorda, ele encontra Yu e Eren dormindo ao lado dele sem suas armaduras. Enquanto ele está confuso sobre o que fazer a seguir, Lilith aparece para buscá-lo, mas congela em choque com a cena até que Arda a convida casualmente para se juntar a eles, o que só a deixa mais envergonhada. Mais tarde, durante a aula de ginástica, Arda se excita ao ver as garotas em seus uniformes de ginástica. Nesse momento, Yu e Eren se aninham nele, e todos se sentam juntos para assistir à física de balanço de Lilith em ação. Mira e Akio então se aproximam do grupo, e Mira avisa Yu que, embora o incidente anterior tenha acabado, a segurança Grimware ainda estará de olho nela e em Arda. Enquanto todos estão conversando, Selena aparece animadamente e brinca que as garotas da Trinity Seven estão agora brigando para ver quem vai montar no caminhão monstro de Arda, mas Lilith nega rapidamente. Do nada, Libby entra para desafiar Akio novamente para uma revanche, surpreendendo Lilith. E enquanto ambas começam a usar magia, Eren também entra na luta. Eren culpa Lilith pela bagunça, já que Arda as teria escolhido se não fosse por seus melões do tamanho de meteoros. Não querendo ficar de fora, Yu se transforma em seu modo Magus, exibindo sua magia de sinfonia de arco pela primeira vez, e Selena fica excitada ao ver isso acontecer bem na sua frente. Antes que Arda perceba, ele se encontra transportado para o quarto de Yu, onde uma versão onírica de Yu o cumprimenta calorosamente. Ela revela que colocou todos os outros para dormir, mas Mira ainda está acordada porque usou seu escopo Guerrena para refletir a magia de Yu antes de sair. Depois que ela sai, Yu tenta beijar Arda, mas ele a impede sem jeito e diz que eles deveriam se conhecer melhor primeiro, antes que ele explore sua caverna das maravilhas. Eles acabam falando sobre o tema dela, que é amizade para Yu, e ela admite que nunca foi próxima de ninguém. Ela também acrescenta que se ele não tivesse eliminado o dragão, ela teria ficado adormecida para sempre. Ouvindo isso, Arda sugere que eles se tornem amigos, o que a deixa muito feliz. Ela então diz que ele pode dar um tapa na bunda dela quando quiser, e enquanto ele cede à tentação, o falar dormindo de Lilith o traz de volta aos seus sentidos. Antes de deixarem o mundo dos sonhos, Yu planta um beijo rápido em sua bochecha e agradece novamente por salvá-la. Enquanto isso, no mundo real, Yu e Arda ainda estão dormindo profundamente, enquanto os outros falam sobre como Arda agora conheceu 6 das Trinity 7, mas o último membro ainda está desaparecido. Mesmo assim, Selena permanece esperançosa de que Arda possa lidar com isso, especialmente porque ele conseguiu resgatar Yu. Naquela noite, Mira está tomando um banho quando Akio se esgueira e a assusta. Mais tarde, as duas relaxam no banho juntas, e Akio percebe que Mira está lutando com algo. Ela pede a ele para se abrir, e eles têm uma conversa séria sobre o recente fenômeno de colapso e o candidato a Lorde Demônio. Ambas concordam que a segurança do Grimoire precisa continuar trabalhando duro para eliminar as impurezas. Durante uma noite de tempestade, uma garota misteriosa que se parece muito com Selena é vista caminhando calmamente pelos corredores da academia enquanto as janelas se estilhaçam ao seu redor. Na manhã seguinte, os alunos se reúnem para ver os danos deixados pela tempestade. Arda aparece, e Lilith explica que alguém deve ter invadido a academia durante a noite. A segurança do Grimoire suspeita imediatamente de Arda porque traços de um fenômeno de colapso foram encontrados, e mesmo que ele alegue inocência, os únicos suspeitos são ele e Yue. Nesse momento, Yue aparece e sobe nas costas de Arda, então quando Lilith diz para ele manter distância, ela o beija na bochecha para deixá-la com ciúmes. Ela então nega qualquer envolvimento, explicando que se fosse sua magia, todos estariam apenas dormindo.
Mira concorda que nem Arda nem Yui são a causa, mas diz que a magia usada parece muito familiar, como o que aconteceu na biblioteca antes. Arda e Wei então vão perguntar a Aaron sobre o incidente da biblioteca, já que Wei estava dormindo durante ele. Leva entra na conversa com uma história antiga sobre um fantasma que as pessoas costumavam ver depois de uma tempestade. Há muito tempo, um par de irmãs gêmeas estava estudando até tarde na biblioteca quando uma tempestade atingiu, janelas se estilhaçaram e uma montanha de livros caiu. Mas, mais importante, a irmã mais velha desapareceu. Desde então, em dias chuvosos, as pessoas às vezes veem seu fantasma, o que te assusta muito. Ainda assim, Arda decide que eles devem investigar para encontrar a verdade. Na biblioteca, eles se encontram com Mira e Lilith, e Arda diz que quer investigar a história do fantasma porque poderia estar ligada a outro fenômeno de colapso. Mira não gosta da ideia a princípio, mas concorda quando Arda lembra que ele é muito útil quando se trata de acabar com um fenômeno de colapso. Enquanto Aikyo cochila por perto, Arda percebe Selina agindo de forma estranha e vai falar com ela, mas antes que ela possa explicar qualquer coisa, a atmosfera muda de repente e os engole. O grupo se encontra teletransportado para um lugar muito bom, e Mira revela que se chama a Livraria Eterna. Todos os outros se preparam para o que está por vir, Selina pede gentilmente a Arda para remover as mãos de seus seios, e Yu fica chateada porque gostaria de estar no lugar de Selina. Assim que Arda tenta entender o que está acontecendo, Selina o empurra para fora do caminho de um ataque iminente, e todos eles veem uma garota que se parece com Selina se ela fosse um 10 de 10 na escala de gostosura. As garotas rapidamente a reconhecem como Lizelot, a irmã gêmea desaparecida de Selina. Lizelot as cumprimenta docemente, mas então imediatamente tenta roubar sua magia. Felizmente, Levi e Aikyo entram para impedi-la, mas está claro que ela se tornou uma maga do mal. As garotas explicam a Arda que Lizelot costumava ser a segunda em comando da segurança Groomware, e era uma das Trinity Seven, detendo o tema de Aicidia. Ela havia desaparecido anos atrás, depois de tentar realizar um experimento proibido dentro da Livraria Eterna, e agora parece que ela está de volta e mais perigosa do que nunca. Lizelot diz que não se arrepende do que fez porque todas as suas ações foram para sua pesquisa, e a verdadeira razão pela qual ela se juntou à segurança Groomware em primeiro lugar foi para estudar os fenômenos de colapso. Lizelot tenta mais uma vez roubar a magia de Arda, mas Selina consegue prever seu movimento e ajuda Arda a se esquivar. Selina explica com orgulho que, por também praticar a arte do logo, ela pode calcular o próximo movimento de Lizelot, o que parece deixar sua irmã mais velha genuinamente feliz. Enquanto o resto do grupo se prepara para lutar, Lizelot se senta calmamente e tenta convencer Arda a se juntar a ela usando seus dois ótimos argumentos. Ela começa a falar com Arda sobre a natureza da magia tabu, e então, em um piscar de olhos, aparece atrás de Selina, a morde e rouba sua magia completamente. Selina cai inconsciente enquanto Lizelot fica ainda mais forte, revelando com um sorriso distorcido que ela agora também se tornou uma candidata a Lorde Demônio. Enquanto os outros estão tentando processar isso, Arda rapidamente fica preocupado com Selina, que agora tem um selo de Lorde Demônio em seu pescoço, onde Lizelot a mordeu. Lizelot, no entanto, defende suas ações alegando que todo mago naturalmente sonha em se tornar um Lorde Demônio um dia. Mas Lizelot argumenta que o poder deve ser conquistado com trabalho duro, em vez de roubar dos outros. Lizelot ignora as palavras de Lizelot, dizendo que atalhos são apenas mais rápidos, e até se compara a Arda, que, embora admita gostar de atalhos, deixa claro que roubar magia de seus amigos é algo que ele nunca poderia aceitar. Desesperado para conseguir um boquete, ele dá um passo à frente para desafiá-la, e mesmo que o manuscrito Astel avise Arda que Lizelot está mais forte agora, ele escolhe lutar de qualquer maneira e muda para seu modo Magus sem hesitação. Infelizmente, Lizelot já obteve muito conhecimento sobre a magia de Arda depois de roubar as habilidades de Selina, então ela está pronta para ele, e percebendo que a magia deles é muito semelhante, ela oferece a Arda a chance de se juntar a ela em vez de lutar. Para tornar sua oferta ainda mais tentadora, Lizelot sugere que poderia ajudar e salvar sua prima Hidiri, algo que pega Arda completamente de surpresa, enquanto ele tenta entender como ela sabe sobre Hidiri. Enquanto Arda fica paralisado, Lizelot de repente se aproxima e pede para ele se juntar ao seu lado. Quando Aikyo e Lev correm para impedi-la, Lizelot as afasta facilmente e começa a falar francês com ele. Após o beijo, Arda começa a enfraquecer enquanto Lizelot entra em modo de alta potência devido à absorção de seus poderes de Digachad. Com sua força agora ainda maior, ela decide testá-la lançando um feitiço anti-magia que despoja as Trinity Seven de suas armaduras, embora Mira e Lev de alguma forma consigam resistir. Lev imediatamente lança um ataque contra Lizelot, e enquanto Mira fica para trás para analisar sua magia, Lizelot fica mais do que feliz em aceitar o desafio. A super velocidade de Lev quase a pega de surpresa, mas ela volta a desviar de seus ataques com facilidade e consegue contra-atacar com seus próprios golpes.
Mesmo que Levi lute com força, Lizelot prende seu braço ferido com magia, mas Levi escapa habilmente antes que se torne fatal. As duas conversam brevemente sobre as chances de Levi de vencer, com Mira trabalhando silenciosamente no fundo para terminar sua análise mágica. Uma vez que Mira termina, ela dispara uma poderosa rajada de magia diretamente em Lizelot, mas para a decepção de todos, não tem efeito algum, mostrando o quão poderosa Lizelot se tornou depois de roubar a magia de Arda. Enquanto isso, o resto do grupo assiste a luta se desenrolar e Arda está com tanta dor que nem mesmo ter dois pares de seios suculentos ao lado dele está ajudando. Eles esperam que Arda fique seguro graças à proteção de Astil, embora percebam que a vida de Selina ainda está em perigo porque ela perdeu toda a sua magia. Mesmo que Arda saiba que Lizelot está muito mais forte agora, ele se recusa a apenas ficar parado e não fazer nada, mas quando ela lembra sobre sua oferta a respeito de Hidiri, isso o faz hesitar por um momento. Nesse momento, a magia de Lizelot começa a ficar instável, e Mira e Levi imediatamente percebem. Arda decide que salvar Selina é mais importante do que perseguir a chance de resgatar Hidiri, então ele rejeita firmemente a oferta de Lizelot. No entanto, Lizelot se recusa a deixá-los vazar em paz e se prepara para outro ataque, mas Levi se adianta para lutar novamente. Embora Lizelot esteja confiante em sua velocidade de teletransporte, ela fica atordoada quando Levi, usando seu raciocínio rápido, consegue destruir as asas de Lizelot, que na verdade a estavam atrasando porque ela ainda não havia dominado totalmente sua nova magia. Percebendo que está em desvantagem agora, Lizelot decide recuar, avisando que retornará após dominar seus poderes completamente. Assim que Lizelot sai, o grupo é transportado de volta para a biblioteca da academia, mas todos sabem que o perigo ainda não acabou porque Lizelot será ainda mais forte da próxima vez que a enfrentarem. Embora Mira esteja relutante, ela finalmente admite que Arda precisa de treinamento adequado e anuncia que a segurança da Grimware o ajudará a se preparar para a próxima batalha. Para a surpresa de Arda, fora da academia, Mira explica a Arda que sua força é crucial se eles quiserem vencer Lizelot, então ela e Ikkyo o treinarão pessoalmente para aprender a magia de encantamento mantra. Mesmo que Arda esteja um pouco confuso e nervoso, já que ele não entende realmente como o processo funciona, Ikkyo não perde tempo e começa imediatamente a sessão de treinamento. De volta à enfermaria, Lilith verifica Selina, que está descansando enquanto Yu ajuda a estabilizar sua magia com música. Enquanto conversam, as garotas ficam surpresas por ele estar recebendo treinamento de Mira e Ikkyo e se perguntam se Arda estará realmente pronto antes que Lizelot faça seu próximo movimento. A conversa delas é interrompida quando uma Levi entra tropeçando e as avisa que talvez não tenham muito tempo, pois Lizelot pode retornar a qualquer momento. Enquanto isso, durante a sessão de treinamento, Arda continua a lutar para descobrir o que deve fazer, e quando Ikkyo lança outro ataque, Arda acidentalmente cai para a frente e acaba agarrando os seios de Mira. Ele brinca que ela tem uns copinhos pequenos e continua a brincar com eles até que Mira lhe dá uma boa surra. Depois que as coisas se acalmam, Ikkyo na verdade elogia Arda por conseguir desviar do ataque, mesmo que tenha acontecido por acidente. Mira se junta e diz a ele para não desviar do ataque para que seu corpo possa criar resiliência usando magia. Apesar do caos, tanto Ikkyo quanto Mira encorajam Arda a continuar avançando e a encontrar seu próprio estilo de magia, e eles logo retomam o treinamento intenso. Ao mesmo tempo, Levi lembra a todos na enfermaria que o tema de um mago geralmente é o oposto de sua personalidade, o que significa que, embora o tema de Lizelot seja estagna, que sugere preguiça, é improvável que ela fique ociosa por muito tempo. Bem na hora, as janelas de repente se estilhaçam, confirmando que Lizelot retornou mais cedo do que qualquer um esperava. Por toda a academia, criaturas sombrias aparecem e começam a causar o caos, enviando os alunos em pânico enquanto as criaturas drenam sua magia. 2 alunos são atacados e forçados a uma mistura de especiarias, mas antes que as coisas possam piorar, o diretor intervém e derrota facilmente as criaturas sombrias, resgatando as garotas sem nem suar. Depois de lidar com a ameaça imediata, o diretor discute a situação com seu assistente, brincando que a academia está definitivamente em apuros agora. E enquanto seu assistente corre para proteger os corredores, Lizelot aparece de repente diante do diretor, declarando que irá derrotá-lo. O homem é um virgem certificado como você que fica excitado com isso, afirmando que nenhuma garota jamais deu em cima dele antes. Ela comanda as criaturas sombrias para atacar, mas Bíblia casualmente as elimina, e até puxa Lizelot para um abraço, enquanto a repreende como se ela ainda fosse uma aluna que cometeu um erro. Frustrada, Lizelot fica séria e prende o diretor com magia, mas para seu choque, ele se liberta facilmente falando algumas palavras, revelando que pode usar feitiços sem gestos e seu poder está em um nível completamente diferente. Enquanto o diretor calmamente continua sua palestra, Lizelot só pode ficar lá,
lá e admirar sua força avassaladora, quando de repente, um enorme portão demoníaco aparece atrás do Mestre Bíblia, sugerindo que as coisas estão prestes a ficar ainda mais loucas. Enquanto Lizelot encara em choque a incrível visão diante dela, Mestre Bíblia calmamente explica que o que ela está vendo é seu Grimório, o Portão de Salomão, uma magia poderosa que apenas aqueles com força suficiente podem testemunhar, e até mesmo olhar para ele por muito tempo pode enlouquecer uma pessoa. Percebendo o perigo, Lizelot rapidamente diminui sua produção de magia para evitar enlouquecer. Como ela não pode vencer o diretor em uma batalha de força, ela libera as Torres Gêmeas da Distração e acaba com toda a sua carreira, permitindo que ela continue sua missão depois, enquanto tenta manter a compostura. Fora do prédio, o diretor comenta o quanto ela cresceu em mais de um sentido, embora ele espere silenciosamente que o resto do grupo também encontre seus próprios caminhos para se tornarem mais fortes. No entanto, ele avisa em seus pensamentos que a história sempre mostrou que magos perversos que ganham muito poder são inevitavelmente derrotados, e que seu caminho pode não ser tão fácil quanto ela acredita. Enquanto isso, Arda continua treinando duro com a segurança do Grimório para dominar a magia de Akio, e apesar de já sentir que Lizelot fez seu movimento, ele está determinado a não se distrair. De repente, o manuscrito Astley surpreende a todos ao revelar que Arda, na verdade, já completou o processo para copiar o encantamento mantra, o que choca Akio e Mira. Devido à natureza complicada do feitiço, o manuscrito Astley aparece diante dele em forma humana para ajudar a ensinar Arda mais diretamente, garantindo que ele entenda cada passo que precisa dar para dominá-lo completamente. Ao mesmo tempo, na enfermaria, as Trinity Sevens restantes sentem um forte poder vindo em sua direção. Nesse momento, Lizelot invade a sala, mas é imediatamente pega em uma das armadilhas de Levi. Após algumas brincadeiras amigáveis, ela escapa sem muitos problemas e se aproxima calmamente de sua irmã enfraquecida, Selina, e pergunta gentilmente como ela está. Selina diz que está terrivelmente mal graças a ela. No entanto, em vez de exigir um pedido de desculpas, ela propõe um concurso para resolver o problema delas. Selina então propõe que se Arda conseguir derrotá-la, ela deve retornar ao lado deles. Mas Lizelot confessa tristemente que não pode mais prometer tal coisa por causa do quão longe ela foi. Sem dar a Selina muito tempo para reagir, Lizelot começa a se preparar para roubar a magia da garota, quando de repente um dragão aparece do nada e a morde, atordoando todos na sala. O dragão é revelado ser controlado por um Arda totalmente recuperado, que exibe seu modo Magus aprimorado ao lado de seu manuscrito Astley, que orgulhosamente se apresenta como Sora. Enquanto Arda se preparava para a luta real, Sora aproveitou o tempo para demonstrar o mantra e o canto adequadamente, explicando que ele é alimentado inteiramente pela força de vontade de um mago, em vez de energia mágica bruta, tornando-o uma verdadeira extensão do coração de alguém. Eikyo então ensinou a Arda o feitiço para invocar a magia, o que o fez experimentar uma forte visão de uma terra árida, onde uma jovem Ekio, vestida com um traje de freira, reza silenciosamente com um sorriso gentil, o que tornou a experiência ainda mais confusa para ele. Quando Arda saiu da visão, ele a viu desmaiar de exaustão, mas apesar do contratempo, ele sentiu algo despertar dentro de si. Dizendo a todos que está pronto, Arda declara confiantemente que agora pode realizar o encantamento mantra e avança em Lizelot. No entanto, sua primeira tentativa falha, pois ele acaba despindo-a de sua armadura e expondo seus seios. Enquanto Lizelot e Lilith repreendem Arda com raiva por seu acidente, a Groot brinca que Levi continua sendo a única cujos melões ainda estão a salvo da magia de Arda, aliviando a tensão na sala por um momento. Em meio a tudo isso, a magia de Lizelot volta ao normal, e ela planeja beijar Arda novamente para sugar toda a sua magia. Sora então pede a Arda para tocar seus melões e roubar seu elemento de Lorde Demônio. Vessi se inclina para frente, Lizelot fortalece sua magia novamente e desvia habilmente de todas as tentativas de Arda. Mesmo que Sora consiga prever a maioria de seus movimentos, Arda é incapaz de seguir suas instruções. Felizmente, Arda consegue se proteger de seus contra-ataques usando o encantamento mantra, mostrando que seu treinamento não foi em vão. Vendo que a força bruta não funcionará, Lizelot decide lançar o brasão final do arquivo a esse dia, Balpir, um feitiço aterrorizante que congela o tempo para todos, exceto ela, Arda e Sora, dando-lhe uma enorme vantagem. Embora Lizelot não possa interagir com o mundo congelado ao seu redor, ela planeja usar a oportunidade para roubar a magia de Arda facilmente enquanto ele está indefeso. No entanto, Arda permanece determinado a resgatar Hidiri não importa o que.
percebendo os sinais sutis de Sora, ele bola um plano arriscado e atrai Lizelot para beijá-lo. Ela morde a isca, mas de repente sente sua magia sair de controle, percebendo tarde demais que Arda havia escondido um selo de encantamento mantra dentro de sua boca, uma jogada brilhante que a deixa atordoada. Enquanto ela luta para manter o controle, Sora elogia Arda por seu raciocínio rápido, mas também se pergunta o que lhe deu uma força de vontade tão forte, levando Arda a explicar que foi inspirado pela visão da jovem Aece orando incessantemente com um sorriso, apesar de todo o seu sofrimento. Depois, enquanto a magia de Lizelot finalmente colapsa, Arda a conforta gentilmente, dizendo-lhe que não apenas ele, mas todos os outros desejam que ela volte com eles e comece de novo. Infelizmente, Lizelot admite que, por ter invocado seu último brasão, ela não pode mais deixar o mundo estagnado que criou. Arda pergunta severamente por que ela fez isso, mas ela diz que não sente arrependimento, dizendo que seguiu este caminho em nome da pesquisa, assim como Hidiri uma vez fez. Enquanto Arda fica chocado, ela o beija mais uma vez e agradece por se importar tanto com ela. Lizelot então inicia o processo final para transferir seu elemento para Arda, mas ele se recusa a aceitar esse resultado e jura encontrar uma maneira de salvá-la, não importa o que seja preciso. Assim que Arda grita sua determinação de resgatar Lizelot, ele se encontra de volta ao mundo normal brincando com os peitões de Lilith, para a frustração dela. Enquanto isso, de volta à enfermaria, as garotas se sentem desapontadas ao saber da situação de Lizelot, mas se recusam a perder a esperança. Mira rapidamente pergunta a Sora sobre o progresso de Arda em dominar a arte do Logos necessária para libertar Lizelot, e Sora afirma com confiança que ele está muito perto do sucesso. Ouvindo isso, Mira ordena que Selena ajude Arda a terminar seu treinamento para que juntos possam resgatar Lizelot, antes que seja tarde demais. Encorajados pela decisão de Mira, Selena e Arda prometem trabalhar em equipe e dar tudo de si para trazer sua irmã de volta para casa. Observando tudo isso se desenrolar, Mestre Bidley observa silenciosamente o grupo com uma expressão satisfeita, notando o quão longe eles chegaram e quanto potencial ainda tem para se tornarem mais fortes. No entanto, seu assistente logo chega com ótimas notícias, relatando que outra academia de magia foi completamente destruída por um grupo perigoso conhecido como Iscariot, sugerindo que desafios ainda mais sombrios estão no horizonte para Arda e as Trinity Seven. Ao mesmo tempo, em algum lugar longe da academia, uma figura solitária caminha silenciosamente pelas ruínas de uma cidade destruída. Mais tarde, na biblioteca, Arda se aproxima silenciosamente de Selena para perguntar sobre uma fórmula complicada, enquanto Lilith os observa de perto. Arda então encontra Levi sentada sozinha em uma sala de aula e pede conselhos sobre como focar melhor sua mente durante a prática de magia. Enquanto ele caminha por um corredor, Irem aparece e começa a explicar uma de suas runas para Arda em detalhes. Depois Arda pergunta a você sobre a melhor maneira de recuperar magia eficientemente, enquanto Lilith fica do lado de fora da porta, espionando com um olhar preocupado. Quando Arda finalmente sai da sala, Lilith pergunta se ele perdeu alguns parafusos, porque ele tem trabalhado muito ultimamente, o que é incomum. Mais tarde, em seu próprio quarto, Arda senta-se com Lilith e explica que decidiu resgatar Lizelot o mais rápido possível, e para fazer isso, ele está determinado a dominar a magia da arte do Logos, não importa o que. Sora então acrescenta que Arda já dominou 2 dos 3 passos importantes necessários para replicar a poderosa magia. Mas Lilith parece ainda mais preocupada ao avisá-lo que se ele perder o controle, ele pode se transformar em um perigoso Code D Shadow. Sora diz que o tem avisado sobre a mesma coisa, mas Arda permanece firme e declara que não perderá mais ninguém, especialmente quando cada passo que ele dá o aproxima de salvar Hidiri. Antes que a conversa possa continuar, Arda e Lilith são subitamente convocados para o escritório do diretor para uma reunião urgente. Arda, Lilith e Sora correm pelos corredores, mas assim que chegam, Arda acidentalmente esbarra em Mira, e a próxima coisa que você sabe, ele está olhando para a fábrica de tábuas dela. Ele comenta que ela não está usando suas calcinhas de coelho hoje, o que lhe rende uma bela surra. Uma vez que as coisas se acalmam, o diretor Biblia anuncia sua decisão de nomear Arda como chefe assistente da segurança da Grumware para sua próxima missão, com Lilith designada para supervisioná-lo. Embora Mira proteste fortemente contra a decisão de adicionar um tarado ambulante à sua equipe, Biblia explica que Arda tem todas as qualificações para ser um membro de sua equipe. Além disso, eles estão investigando a Academia de Magia Real Liper, que foi misteriosamente dizimada, então os poderes de Arda podem ser úteis. Ele então ordena que as garotas garantam que Arda esteja totalmente preparado antes que a missão comece. Voltando ao seu quarto, Arda se prepara para as aulas com Lilith, que cora, dizendo que o trouxe aqui, então é sua responsabilidade. Sora brinca que Lilith está prestes a deixá-lo praticar seus golpes, mas antes que eles possam começar, Liv, Selena, Eren e Yu aparecem, deixando Lilith ainda mais irritada, pois seu sonho de levar umas palmadas de Arda é arruinado.
No entanto, Arda decide usar a oportunidade para revisar os arquivos mágicos de cada membro da Trinity Seven para refrescar sua memória. Ele aponta que Levi é do arquivo da inveja, Yu pertence ao arquivo da ganância, Eren é da ira, Lissalot representa a preguiça, Aekel está ligada à gula, e Mira é do arquivo do orgulho. Quando se trata de Lilith, ela hesita em revelar seu próprio arquivo, mas depois que Arda a pressiona, ela admite freneticamente que pertence ao arquivo da luxúria, o que faz todo o grupo rir e provocá-la. Arda diz que deveria ter adivinhado, por que mais ela seria construída como uma modelo do OnlyFans? Sora acrescenta que Lilith pode ensiná-lo todo tipo de coisas sobre o arquivo da luxúria, mas Lilith saca uma bazuca e avisa Arda para manter seu Willy dentro das calças. Continuando, Arda explica que cada um de seus temas mágicos reflete o oposto de suas personalidades, o que explica por que Levi trabalha sozinha, Eren está sempre calma, e Lilith nunca fica de joelhos como sua mãe. Eventualmente, Lilith consegue iniciar a verdadeira sessão de tutoria, e o grupo estuda junto até a noite cair. Mais tarde naquela noite, Lilith adormece de exaustão, e Arda, depois de cobri-la com um cobertor, deita-se em sua cama para descansar enquanto Sora o usa como uma cadeira. De repente, Aekel e Mira aparecem e pegam Arda e Sora, no que parece ser uma posição muito comprometedora, fazendo Mira entrar em pânico. Ele então pergunta por que ela está aqui, e Mira revela que veio para garantir que ele está estudando em vez de pegar Lilith. Akio expõe que Mira estava com medo de perder sua virgindade, então pediu para ela acompanhá-la, para a grande frustração de Mira. Continuando, Arda pergunta a Aekel sobre o propósito de academias de magia como a Bíblia. Akio explica que a Bíblia é uma das 3 maiores escolas de magia existentes, mas infelizmente a Academia Libra foi destruída na mesma época em que Lissalot atacou a escola delas. Sora também confirma que a destruição da Academia Libra parecia muito semelhante ao que aconteceu com o desaparecimento de Hijiri. Mesmo assim, a missão deles permanece a mesma: investigar o fenômeno e destruir o que quer que o tenha causado. O grupo planeja usar um portão de teletransporte para viajar até lá amanhã, para a crescente empolgação de Arda. Depois, Sora brinca que a verdadeira razão pela qual Mira veio aqui foi para pular no joystick de Arda, e Akio se junta a Sora para provocá-la. Nesse momento, uma barata pula em Mira, fazendo-a entrar em pânico e pular em Arda. O barulho acorda Lilith, que vê Mira montando um cavalo e explode o quarto inteiro. No dia seguinte, Arda e Lilith terminam sua última sessão de estudos, mas antes que ele possa relaxar, Lilith revela que ainda há uma lição mais importante esperando por ele. Mais tarde naquele dia, Arda se encontra relaxando em uma fonte termal, cercado por algumas das garotas, incluindo Yua, que havia perdido a última vez que estiveram aqui. Enquanto Arda está aproveitando a água quente, Lilith inesperadamente se junta a ele, convidando-o para acompanhá-la em algo especial. Lilith leva Arda a um belo local onde eles podem ver o pôr do sol pintando toda a cidade em tons quentes de laranja, explicando que apreciar a paisagem é uma boa maneira de recuperar tanto a energia mágica quanto a força mental, e só perde para um boquete de uma gótica peituda. Ela então o elogia por trabalhar tanto, mas percebe que Arda está um pouco distraído. Quando ela pergunta o que há de errado, Arda admite que ver Lilith em frente ao pôr do sol o faz querer se masturbar a noite toda, deixando-a nervosa. Os dois começam a espirrar água e brincar, aproveitando um raro momento de paz juntos enquanto as outras garotas os observam secretamente por trás dos arbustos. No entanto, justo quando as coisas parecem perfeitas, Sora maliciosamente joga uma pequena folha que pousa perfeitamente na armadura de Lilith, fazendo-a escorregar e liberar seus airbags. Envergonhada e furiosa, Lilith retalia perseguindo Arda pela água, enquanto as outras lutam para não rir. Na manhã seguinte, Mestre Bíblia reúne Arda e as garotas no portão de teletransporte, onde ele lhes deseja boa sorte antes de iniciar o feitiço de transporte. No entanto, algo dá errado durante o processo, pois todos eles sentem uma forte interferência, e a máquina começa a falhar e a soltar faíscas. Apesar do perigo, eles decidem seguir em frente de qualquer maneira, confiando que o diretor pode consertar se necessário. Uma luz brilhante os envolve, e Arda se vê teletransportado com Sora enquanto Mira está inconsciente em seus braços. Sora observa que, embora o teletransporte pareça ter funcionado, a magia da área parece estranhamente familiar, quase como sua própria magia de criação de mundo. Mira logo acorda, e depois de olhar cuidadosamente ao redor, ela confirma que eles de fato chegaram à Academia Libra, embora devesse ter sido destruída. Antes que possam investigar mais, uma figura familiar aparece diante deles, e Arda não acredita quando vê o que parece ser Hijiri parada ali. No entanto, Mira instantaneamente fica desconfiada e rapidamente lança um feitiço de ataque na recém-chegada, acusando-a de ser uma impostora. Mesmo que Arda tente impedi-la, Sora calmamente o assegura de que os instintos de Mira provavelmente estão corretos. A falsa Hijiri bloqueia facilmente o ataque de Mira, e percebendo que sua verdadeira identidade está prestes a ser revelada, ela rapidamente recua para as sombras antes que Arda possa confrontá-la.
Depois que a chamada Hidiri desaparece, Sora se vira para Arda e explica calmamente que a pessoa que eles viram não era a verdadeira Hidiri, mas o fragmento Ilias, um Grimware que copiou perfeitamente as memórias e a aparência de Hidiri para atuar como substituta enquanto a verdadeira está fora. Antes que Arda possa reagir adequadamente a essa forte notícia, Mira rapidamente intervém, insistindo que ela cuidará da investigação sozinha para que Arda possa se concentrar em encontrar Hidiri. Arda pergunta baixinho a Sora se ela parece chateada, e Sora provoca Mira sugerindo que ela pode estar apenas com ciúmes. Enquanto continuam a vagar pelos corredores estranhamente silenciosos da academia, Arda começa a se perguntar se o mundo ao redor deles é simplesmente uma reconstrução falsa. Sora, no entanto, rapidamente o corrige, explicando que eles estão presos dentro de um espaço Siloaf, isolados do mundo real por uma poderosa barreira que dobra o fluxo de magia e deforma o ambiente em uma dimensão alternativa. Antes que possam progredir muito, um grupo de demônios aparece do nada, correndo em direção a eles sem aviso. Mira avança com confiança, preparando-se para eliminá-los com sua magia. Mas no momento em que ela lança seu feitiço, sua armadura desaparece, não deixando nada além de um par de spoilers para trás. Agindo rapidamente, Arda entrega a Mira sua jaqueta para se cobrir e Sora, analisando o evento gay, conclui que dentro desta barreira, o modo Nagus foi desativado, tornando a magia não confiável e instável. Como o corpo de Sora é pura magia, ela permanece inalterada, então ela diz a Arda e Mira para escaparem enquanto ela lida com os demônios sozinha. Arda então carrega uma tímida Mira e foge, permitindo que Sora comece sua luta. Nesse momento, a impostora Hidiri reaparece de repente e os dois grimórios trocam breves saudações antes de se prepararem para batalhar mais uma vez. Enquanto isso, Arda e Mira recuam mais para dentro da academia, encontrando uma sala de aula vazia, onde podem recuperar o fôlego. Mira pega emprestada a camisa de Arda para cobrir seus melões, e uma vez que estão acomodados, eles começam a discutir seu próximo movimento. Mira aponta que em vez de derrotar o inimigo, destruir o núcleo da barreira seria a maneira mais rápida de escapar. Eles raciocinam que o núcleo provavelmente estaria no centro ou na borda da academia. Decidindo que o centro é o melhor lugar para começar, Arda se oferece para ir sozinho para que Mira possa descansar, mas ela se recusa, insistindo em ir junto, já que ele não conhece o layout da escola tão bem quanto ela. Ao mesmo tempo, Sora continua a eliminar as sombras com facilidade, logo percebendo que esses inimigos não são pessoas reais, mas apenas fantoches vazios criados a partir dos restos dos ex-alunos da academia. Hidiri aparece mais uma vez para explicar que as sombras não significam nada e estão lá apenas para atrasá-los. Sora, querendo terminar a batalha rapidamente, lança um feitiço massivo, mas cai direto em uma armadilha armada pelo fragmento Ilias, que a captura em um feitiço de ligação, deixando-a incapaz de agir. Sorrindo com sua vitória, Hidiri decide que é hora de lidar pessoalmente com Arda. De volta à imponente torre do relógio, Arda e Mira chegam, convencidos de que o núcleo da barreira está escondido em algum lugar lá dentro. Como Mira ainda está usando a camisa grande de Arda, que exporia sua fábrica de tábuas, Arda pede para subir a escada primeiro. No entanto, como pode haver armadilhas à frente, ele decide que seria melhor se ele a carregasse torre acima, permitindo que ela se concentrasse em procurar armadilhas, sem se preocupar em perder a virgindade. Enquanto sobem lentamente, Arda casualmente puxa a conversa, perguntando a Mira por que ela escolheu se juntar à segurança da Grimware. Mira explica que sua magia poderosa e seu tema, Justitia, a tornaram um ajuste perfeito. Arda brinca se ela costumava ser uma encrenqueira, já que um tema geralmente representa o que um mago mais luta. Sua provocação traz de volta velhas memórias para Mira, e ela silenciosamente se lembra de seus primeiros dias na academia. No passado, Mira sempre manteve distância de seus colegas de classe com muito medo de machucar alguém acidentalmente com sua magia avassaladora. Embora muitos alunos amigáveis tentassem se aproximar dela, Mira encontrava desculpas para escapar porque ela desenvolveu ansiedade social assistindo a resumos de animes o dia todo. Não foi até Akil, um membro da Trinity Seven, se aproximar dela um dia pedindo ajuda com pesquisa mágica que Mira começou a se abrir lentamente. Akil tratou os poderes de Mira casualmente, sem medo ou hesitação, e gradualmente a puxou para atividades, onde passaram mais tempo juntos, formando uma amizade genuína. Uma manhã, enquanto experimentava sozinha com um feitiço difícil, Mira perdeu o controle de sua magia e acabou inconsciente em uma sala de aula vazia. Foi Akil quem a encontrou e a levou para a segurança, encorajando-a depois a parar de temer suas habilidades e, em vez disso, se orgulhar delas. Aquele pequeno momento deixou uma profunda impressão em Mira, inspirando-a a trabalhar mais e a acreditar em si mesma. Voltando ao presente, Mira se sente um pouco envergonhada depois de revelar tanto sobre seu passado a Arda. Mas Arda apenas sorri e a tranquiliza, feliz por tê-la conhecido melhor enquanto continuam sua subida até o topo.
Quando finalmente chegam ao telhado, encontram Sora presa dentro de uma gaiola mágica, com a falsa Hidiri parada ali esperando. O fragmento Ilias revela que ela pretende eliminar Mira e viver junto com Arda dentro da barreira até que a verdadeira Hidiri termine de destruir o mundo. Enquanto sombras se levantam para cercá-los mais uma vez, Sora secretamente contata Arda, instando-o a ganhar tempo para que ela possa encontrar uma maneira de destruir o núcleo por dentro. Confiando no julgamento de Sora, Arda calmamente propõe um acordo, pedindo à falsa Hidiri para deixar Mira ir livre enquanto ele concorda em ficar para trás com ela. Para sua surpresa e de Mira, o fragmento Ilias aceita, mesmo que Mira proteste veementemente contra deixá-lo sozinho. Durante a conversa tensa, Arda pergunta sobre os verdadeiros objetivos de Hidiri, e ela revela os planos de Hidiri de destruir o mundo e toda a falsidade que existe nele. Justo quando as coisas parecem que podem dar certo, o fragmento Ilias de repente invoca mais sombras e admite que nunca pretendeu deixar Mira escapar. Ela explica friamente que a única maneira de deixar a barreira é através da morte, e quando Arda tenta desesperadamente alcançá-la, ele se vê firmemente amarrado pela magia de Hidiri, completamente indefeso. Para piorar a situação, a falsa Hidiri também revela que sabia que Sora estava se comunicando secretamente com ele e começa a drenar a magia de Sora para tornar sua barreira ainda mais forte. Ver o sofrimento de Mira e Sora enche Arda de raiva e frustração incontroláveis. Rangendo os dentes, ele grita para Ilias, dizendo-lhe que sua verdadeira felicidade vem de rir e viver livremente com seus amigos, não de estar preso neste mundo falso e distorcido. Enquanto suas emoções fervem, uma energia escura e aterrorizante começa a irromper de dentro dele, abalando toda a torre. Sora implora para que ela pare Arda, mas o fragmento Ilias fica paralisado em choque enquanto o poder oculto dentro de Arda finalmente desperta. Diante de seus olhos, o verdadeiro Lorde Demônio emerge, e a Trindade Astral toma forma. Quando a Trindade Astral aparece, seu poder avassalador instantaneamente estilhaça a magia de Ilias, expondo sua forma real e libertando Sora da prisão mágica. Mas sua mera presença faz com que o mundo ao redor deles desmorone, enquanto ele libera um fenômeno de colapso que começa a rasgar o espaço apenas para afirmar domínio. Mira percebe sua magia retornando, e Sora explica que é porque a Trindade Astral agora governa este mundo e reescreveu suas leis. Mira se lembra da conversa anterior com Arda e decide pará-lo antes que ele se perca. Sora se junta a ela em uma tentativa, mas a Trindade Astral usa seus poderes anti-magia para rasgar suas armaduras e jogá-las para longe em segundos. Astral então volta sua atenção para Mira, atraído por seu potencial, e exige que ela se ajoelhe como sua mãe, como se fosse sua propriedade. Quando ele de repente tenta beijá-la, Mira lhe dá um tapa no rosto, não por medo, mas porque ainda acredita em Arda. Essa única ação abala o foco de Astral, e Sora rapidamente usa a chance para selar seu poder e trazer Arda de volta ao normal. Com Arda de volta ao seu eu habitual, as coisas se acalmam. Mas eles ainda estão presos dentro da barreira, que agora está instável e perigosa por causa do dano causado pela energia de Astral. Arda se levanta e calmamente pede a ilha para ir com eles para o mundo real, lembrando-a que ela cuidou dele no lugar de Hidiri, mesmo que seus métodos estivessem errados. Por causa disso, ele quer mostrar a ela sua espada de apreciação, o que a faz corar. Ilha, que uma vez controlou este espaço, admite que perdeu o controle da barreira devido ao fenômeno de colapso. Arda quase se orgulha de ser tão forte, e Ilha não consegue entender como ele está agindo tão casualmente com o mundo pegando fogo ao seu redor. Ele responde: "Eu não estou em perigo, eu sou o perigo." Ilha, comovida por suas palavras, concorda em ajudar, e com seu apoio, a equipe canaliza sua magia junta para destruir o mundo quebrado ao redor deles e escapar da dimensão em colapso. O plano deles funciona, e eles retornam em segurança ao mundo real, onde se reúnem com Lilith e Eikyo. Arda desmaia imediatamente em Lilith, e Mira explica que ele está exausto de usar seus poderes de Lorde Demônio. Eikyo então pergunta a Mira por que ela está tão interessada em Arda, mas ela fica vermelha e nega o fato de que secretamente quer pular em seu joystick. Enquanto Eikyo carrega Mira em suas costas, Lilith percebe que Arda tem 2 grimórios agora, o que desperta sua curiosidade. Enquanto eles partem, um grupo oculto os observa, e entre eles está Hidiri. Ela olha para Arda de longe e admite silenciosamente para si mesma que os dois agora se tornaram inimigos. Mais tarde naquele dia, enquanto descansam em seu abrigo, as garotas começam a discutir a transformação de Arda em Trindade Astral, e Mira explica que foi absolutamente aterrorizante. Quando Mira diz que nenhuma delas é forte o suficiente para enfrentá-lo naquela forma, Eikyo levanta uma séria preocupação, dizendo que talvez precisem eliminá-lo se o Lorde Demônio interior algum dia assumir o controle novamente. No entanto, Mira imediatamente descarta a ideia, lembrando-a de que Arda ainda é ele mesmo e não o mesmo que o Lorde Demônio. Apesar de tanto ela quanto Lilith quererem um pedaço deste bolo, elas continuam negando, o que diverte a Eikyo. Elas então mudam o assunto para Hidiri, que parece estar por trás de tudo,
Sua conexão com Arda e sua força como Magus agora a tornam sua inimiga mais perigosa. Depois que as garotas saem, Arda acorda e encontra Hijiri na sua frente e por um momento parece que nada mudou. Eles sorriem um para o outro, felizes por estarem reunidos, e Arda pede desculpas a ela por não ter conseguido salvá-la. No entanto, Hijiri fica emocionada porque ele está passando por todo esse trabalho apenas para dar um tapa na gatinha dela. Mesmo felizes, no fundo, ambos sabem que a situação é diferente agora. Hijiri não perde tempo e tenta atacá-lo, mas Arda já está preparado para esse cenário. Lilith rapidamente entra para proteger Arda e corretamente adivinha que Hijiri agora possui um elemento de Lorde Demônio. Hijiri confirma dizendo que se tornou uma candidata assim como Arda, e isso permite uma transformação que é muito mais forte que o modo Magus. Hijiri então se transforma em sua forma demoníaca, chamando a si mesma de Satanás, e revela que dominou 3 temas e se tornou a Trindade, tornando-a ainda mais perigosa. Lilith fica horrorizada e enfia seus peitões na cara de Arda para protegê-lo do que está por vir. Assim que ela começa a lançar um feitiço poderoso, Eren aparece de repente e bloqueia seu ataque. Ela revela que ouviu seu grito e distorceu o tempo e o espaço para vir aqui o mais rápido que pôde. Ela só conseguiu fazer isso porque o considera seu marido, e isso também permitiu que ela convocasse a lança demoníaca Gebolg, que neutraliza a magia. Hakil e Mira também chegam logo depois, ajudando a equilibrar as chances. Diante da força total da Trinity Seven, Hijiri decide recuar por enquanto, mas não antes de avisá-los que seu grupo, Iscariot, em breve destruirá a Academia Real Bidley, já que a maioria da Trinity Seven não está lá para defendê-la. Depois que ela desaparece, o grupo concorda imediatamente em retornar à academia para ajudar Liv e Yu. Arda, agora mais determinado do que nunca, promete a si mesmo que salvará Hijiri, não importa o quão longe ela tenha caído. E enquanto eles voltam, uma garota misteriosa observa silenciosamente de cima, olhando para a academia danificada, como se estivesse prestes a trazer dor à aldeia da Folha Oculta. Não muito tempo depois, ela começa a atacar a Academia Real Bidley, jogando todo o lugar no caos, enquanto a destruição chove de cima. Liv rapidamente se adianta para confrontá-la e percebe que conhece a atacante, chamando-a pelo nome de Lo. No entanto, Liv ainda está ferida de sua luta anterior com Liz e só pode lutar adequadamente com uma mão boa. Quando Lo a elogia, ela corajosamente afirma que é a terceira maga mais forte do mundo, o que implica que a própria Luck é a segunda. Para ter uma batalha interessante, Love se oferece para usar apenas uma mão, mas antes que ela possa responder, o diretor sai casualmente, agitando uma bandeira como um mod gordo do Discord na AnimeCon. Liv pergunta se ele planeja lutar com Lu, mas ele revela que seu alvo é a garota emo parada logo atrás dela. À medida que a tensão aumenta, Yu contata Levi através da magia, assegurando-lhe que todos os alunos estão seguros dentro de seu mundo dos sonhos, para que ela possa se concentrar totalmente em sua batalha sem se preocupar com mais ninguém. Ouvindo isso, o diretor diz que eles não devem se preocupar com o prédio da escola, pois ele pode repará-lo com magia. Levi então calmamente pega uma folha, assobia através dela e diz que está chamando reforços, caso morra lá fora. Lu diz que isso não a ajudará, mas com um sorriso confiante ela invoca um vento forte e lança o Jutsu Clone das sombras, movendo-se tão rápido que até Love luta para rastreá-los. Em um piscar de olhos, Liv consegue acertar um golpe e deixa um corte fino no pescoço de Lu. O ataque, embora pequeno, prova que Levi não está recuando. Mas Lu já se cansou de brincar, e ela saca suas katanas gêmeas, cortando o ar e atingindo Levi 2 vezes com uma velocidade incrível. Os alunos que ainda assistem através do mundo dos sonhos de Yu ofegam ao ver o sangue derramado de Levi. Vendo isso, Yu se torna emocionalmente instável, e seu mundo mágico começa a tremer, o que faz com que o mundo quase desmorone. Selina intervém e diz a Yu para se acalmar antes que seu pânico coloque todos dentro do sonho em risco. Enquanto isso, apesar de vomitar sangue, Levi se levanta, ajusta seu cachecol como se não fosse nada, e decide ir com tudo. Ela desbloqueia sua magia mais poderosa, liberando um redemoinho violento que esconde sua presença e confunde Love. A princípio, Lu parece pouco impressionada, pensando que a tempestade de vento é apenas uma distração chamativa para que Levi possa atacá-la de todas as direções. Considerando sua técnica uma fraude, ela a corta facilmente, apenas para descobrir que Levi não está em lugar nenhum. A garota atrás dela revela que Levi usou a confusão para recuar e agora está se recuperando em segurança sob a proteção do diretor. Ele revela que colocou uma barreira ao redor da escola, mas ela não durará muito. Ele também elogia Levi por blefar com seu último brasão. E agora tudo o que resta é que Arda e os outros retornem. Ao mesmo tempo, Arda e o resto das garotas se encontram presos depois que o dispositivo de teletransporte quebra. Leolet se adianta e diz que talvez consiga consertá-lo, mas será difícil e exigirá que todos trabalhem juntos.
Enquanto isso, Lo entra nos corredores e é imediatamente atacada por Levi, que revela que ambas as suas mãos estão curadas graças à magia do diretor. Com sua força retornando, ela saca um conjunto de fios mágicos e arma uma armadilha ao redor de Lu, formando uma teia tão afiada e apertada que até mesmo mover 1 centímetro a cortaria como um bife. Mas Lu está cansada desses truques e se cerca de espadas flutuantes que cortam os fios como papel. Ela revela que também se tornou uma candidata a Lorde Demônio ao dominar 3 temas, o que impressiona o diretor. Em um movimento rápido, ela esfaqueia Levi e a deixa desmoronando no chão, sangrando muito. Desta vez, Yu desmorona completamente, incapaz de manter a calma depois de ver Levi ferida novamente. Seu mundo dos sonhos se torna instável, ameaçando desmoronar completamente. Através de suas lágrimas, ela diz que não pode ficar parada e deixar Lud lutar sozinha. Selena tenta impedi-la, mas eventualmente diz que irá em seu lugar, permitindo que Yu fique para trás e mantenha o mundo dos sonhos. Yu não gosta da ideia, mas Selena garante que aprendeu o suficiente com sua irmã para se virar sozinha. Com um aceno de cabeça, Selena corre para a batalha e usa sua câmera para tirar uma foto de Lu, prendendo-a em fita mágica que a impede de se mover ou usar magia. Enquanto ela está presa, Selena começa a ajudar Levi, mas a vitória é curta, pois Lu rapidamente se liberta das amarras e emite uma luz poderosa. A explosão que se segue é massiva, jogando ambas no chão e deixando uma ampla cratera para trás. Com Levi ainda no chão, Lu se prepara para enfrentar o diretor em seguida, mas pouco antes de fazer um movimento, Lee aparece de repente, tendo sido invocada através do corpo de Selena. Selena usou um truque de câmera mais forte para trocar de lugar com sua gêmea e congelar o tempo apenas o suficiente para tirar Lizzie do mundo em que estava presa. Agora reunidas, as irmãs unem forças e miram em Lu. Selena congela Lu no lugar, ganhando tempo para Lizzie atacar, mas Lu sacrifica uma de suas espadas para se libertar e evita ser presa pela câmera novamente. Mesmo assim, ela acabou de cair em outra armadilha, porque tudo isso foi uma armação para ganhar tempo até que Levi pudesse se levantar novamente. E quando ela o faz, a rainha ninja não perde tempo, avança e acerta um golpe limpo, retardando Lug com um corte profundo e deixando claro que a maré virou. Lu tropeça e parece que vai recuar, mas no último segundo, ela abre um portal e chama Hijiri para apoiá-la. Hijiri passa e encara Lizzie, lembrando-a de que ela deveria estar do lado deles. Mas Lizzie calmamente diz a ela que Arda salvou sua vida e agora ela deve tudo a ele. Justo quando as coisas estão prestes a explodir, Hijiri cria um portal no teto e decide acabar com as Trinity Seven em um só lugar. Logo depois, Arda de repente cai pelo portal e Love se vê recebendo um tratamento especial de Arda. Ele é seguido pelo resto das garotas, uma após a outra, e todos os membros da Trinity Seven estão agora reunidos em um só lugar, prontos para enfrentar Hijiri e Lu. Antes da batalha com Hijiri começar, Arda diz às outras garotas que quer trazer Hijiri de volta para o lado delas, porque no fundo ele ainda quer Fig-la com tanta força que ela ande de lado por uma semana. Lizzie então diz oi para Arda, e a princípio ele a confunde com Selena, mas quando olha mais de perto, ele se lembra que Selena é tão plana quanto Sakura, e essa gata peituda com melões suculentos é claramente Lizzie. Enquanto eles conversam, Lu então chama a atenção de Arda por apalpá-la alguns minutos atrás, apenas para agir como se ela nem existisse agora. Hijiri brinca que Arda tem mais gatas que Gengis Khan, e ele nunca dirá não a mais garotas em seu harém. Logo depois, Arda ativa seus grimórios e chama o resto das garotas para fazer o mesmo, já que ele sabe que essa luta está prestes a ir com tudo. Enquanto o diretor assiste ao caos se desenrolar, a mulher encapuzada com ele finalmente se revela como a diretora da Academia Libra, de onde Hijiri e Lu vêm. Ambos concordam que se duas pessoas em seu nível realmente lutassem no terreno da escola, seria como Sakuna vs Gojo. Então, em vez de pular na confusão, eles se sentam e decidem deixar os alunos lutarem enquanto fazem apostas sobre quem vai ganhar. Hijiri dá o primeiro tiro e envia energia escura através de círculos mágicos, mas Mira se adianta com seu cristal e estilhaça tudo. Ela explica que estudou o estilo de ataque de Hijiri por um tempo, então ela já sabe como quebrar seus feitiços antes que eles acertem. Enquanto a atenção de Hijiri está em Mira, Levi silenciosamente tenta ficar atrás dela e acertar um golpe, mas Lu entra para impedi-la, apenas para Kyogre bloquear o ataque de Lu com um chute pesado que esmaga sua espada graças à sua combinação com a projeção mágica de Yu. Vendo uma abertura, Levi e Lizzie correm em direção a Hijiri a toda velocidade, mas Hijiri instantaneamente as bloqueia com mais círculos mágicos e começa a se gabar de quão especiais e poderosos eles são. Nesse momento, Arya se adianta e diz que já viu essa magia antes, e não será um grande problema lidar com ela. Lizzie e Levi dizem que criarão uma distração para que Arya possa se aproximar e elas atacam novamente. Hijiri já sabe o que elas estão fazendo, então ela foca seu ataque diretamente em Arya para arruinar o plano. O lugar todo treme com o impacto, mas a verdadeira surpresa é que Arya nem estava lá, porque a Kyogre e Levi trocaram de lugar com ela no último segundo.
Ariel cai de cima e atinge a barreira com um raio maciço e depois de dar tudo de si, ela finalmente consegue quebrá-la. Isso abre o caminho para Arda e Lilith, que se adiantam juntos e invocam um dragão feito de pura magia que ruge enquanto avança em Hidiri. Ela age com confiança e tenta bloqueá-lo com as próprias mãos a princípio, mas o poder é demais e ela acaba sendo sobrepujada. Sua magia se desfaz e ela desmaia no chão inconsciente. Arda imediatamente corre para o lado dela e ela acorda lentamente, admitindo que nunca esperou que ele recuperasse sua magia tão rapidamente após sua batalha recente. Depois disso, ela conta a ele o que aconteceu com ela depois que o apocalipse começou. Ela diz que foi sugada para outro mundo graças ao fenômeno de colapso dele e enquanto vagava, encontrou Arya lá também. Então ela fingiu ser sua prima, já que seus pais já haviam partido. Antes de desaparecer completamente, ela teve uma visão do futuro, onde Arda e seus amigos ficam cada vez mais fortes até que acidentalmente destroem mundo após mundo. Ela explica como isso continuará a acontecer em um ciclo sem fim, e para evitar isso, outro Lorde Demônio deve surgir e exterminá-los todos. Hidiri diz que não suportava a ideia de Arda morrer assim, então decidiu que seria melhor para ela se tornar a Lorde Demônio e assumir essa dor por ele. Depois de ouvir tudo isso, Arda gentilmente diz a ela que não precisa mais se preocupar, porque ele agora tem o poder de proteger o mundo não importa o que. Enquanto ela escuta, Hidiri começa a desaparecer e diz a ele para não ficar triste, já que ela não passa de uma alma errante presa entre dois mundos e seu corpo real se foi há muito tempo. Ela lentamente se transforma em uma gema brilhante e sua diretora se adianta para pegá-la, garantindo a Arda que Hidiri ainda não está morta e será treinada até estar pronta para enfrentá-lo novamente algum dia. Arda a faz prometer que cuidará de Hidiri, o que a diverte, já que Hidiri fez um juramento de derrubá-lo assim que ele se tornar o Lorde Demônio. Depois que tudo se acalma, Lilith leva Arda para um passeio pela cidade e pede para ele pagar o almoço, apenas para ajudar a tirar sua mente de tudo. Ao entrarem no restaurante, eles não percebem que as outras garotas estão todas espionando, esperando que Lilith finalmente perca a virgindade. Dentro, eles descobrem que Mira está trabalhando lá como garçonete e Akio está na cozinha como chefe. Eles se divertem e aproveitam a comida, relaxando pela primeira vez em um tempo enquanto o sol começa a se pôr. Arda agradece a Lilith pelo dia, percebendo que ela planejou tudo para levantar seu ânimo depois do que aconteceu com Hidiri. Ela diz a ele que todos no grupo se importam com ele porque ele os trata com gentileza e respeito, mesmo que pudesse facilmente dominá-los como um Lorde Demônio. Enquanto ele se aproxima, Hidiri começa a entrar em pânico, pensando que vai levar sua primeira palmada em um banco de madeira. No entanto, ele tira um amuleto dando a ela para protegê-la da magia negra. Mesmo sabendo que ela não precisa de proteção, ele ainda quer mostrar que se importa com ela para que ela possa continuar a ensiná-lo. Lilith fica comovida e agradece, mas o momento de paz é arruinado quando, uma por uma, todas as outras garotas saem do esconderijo e se juntam a eles para o almoço. É isso para este resumo. Deixe um like e prove que chegou até o final digitando Eu Amo Góticas. Obrigado por assistir, nos vemos na próxima.